Bom, pessoal, estamos na aula 9, instalação de equipamentos mecânicos, tá? A aula 8 era detecção de falhas, né? E a gente passou um trabalho na semana passada para vocês fazerem, tá? Então, aqui na aula 9, a gente quer falar um pouquinho sobre instalação de equipamentos mecânicos. Bom, inicialmente, né, é sempre importante que os departamentos, aqueles que são responsáveis, né, pela compra do equipamento, respondam um questionário, tá? E esse questionário a gente toma aqui como base, né, o da Associação Sueca de Indústrias Mecânicas, porque é um questionário bem interessante, né, que auxilia muito na análise assim da aquisição de máquinas, né, para a gente poder avaliar assim se está tudo certo mesmo para a gente fazer a compra ou não, tá? Então, a divisão do questionário é em 9 partes, onde a gente tem algumas considerações preliminares, as características, componentes e acessórios, processamento de entrega, fabricação, transporte, instalação, circuitos elétricos e operador. Nas considerações preliminares, a primeira coisa é fazer o cálculo do payback, ou retorno de investimento, ou seja, verificar quando que a gente vai ter o retorno, né? Por exemplo, você compra uma máquina de R$ 10.000, né? Quando que a produção dessa máquina, né, vai dar esse retorno de investimento, né? Por que isso é importante, pessoal? Para a gente verificar se realmente vale a pena o momento, né, da aquisição ou não, tá? Porque dependendo do payback, se for muito longo, se for rápido, né? Então a gente tem como tomar uma boa decisão do retorno, tá? A origem do pedido também a gente tem que verificar, né? Quem está pedindo, qual é o setor dentro da empresa, da indústria, né, que está precisando dessa máquina, né? A influência da máquina nova sobre a produção, ou seja, ela vai mudar muito a produção, ela vai substituir outras máquinas ou ela vai acrescentar, né, uma nova função, né? Como que vai ser essa influência? Então isso tem que ser avaliado também, né? O tempo para que seja normalizada a linha de produção assim que a gente tiver essa nova máquina em funcionamento também é importante, porque o que isso quer dizer? Porque a linha de produção ela pode ser interrompida ou ela pode ficar mais lenta, né? É igual a gente observa em algumas obras, né, dentro de um trânsito na cidade, né? Ela é muito boa, é importante, vai melhorar, só que até melhorar, né, ele tem um tempo para normalizar, né? Então isso também conta. O tempo de instalação também é outro ponto importante para a gente verificar, né? Porque de repente você tem uma máquina que tem mais tempo de instalação do que uma outra similar. O prazo de entrega também é importante porque a gente vai verificar, né? Às vezes a gente percebe assim, que tem um fornecedor que vai demorar muito para entregar. Então às vezes não vale a pena esse fornecedor, vale a pena o outro que é um pouco mais caro, mas o prazo é melhor, né? A necessidade de outros investimentos, ou seja, só comprar essa máquina já é importante ou eu tenho que comprar um computador para anexar essa máquina, tem que comprar um notebook, tem que fazer instalações e outras coisas, né? O espaço necessário, isso é importante, pessoal. Às vezes você compra um equipamento, não tem nem onde colocar, né? Então isso é importante, verificar o espaço necessário. E a necessidade de parar de produção durante a colocação e instalação da máquina nova, ou seja, vai ter que parar tudo ou não para colocar e instalar a máquina nova. E quando isso acontece, geralmente o pessoal trabalha, né, em emendas de feriado, alguma coisa assim, né, finais de semana, né, para que a produção não pare, tá? Então isso é muito normal, corriqueiro acontecer. Dentre as características, né, são os parâmetros de funcionamento, como velocidade, avanço e outros. Se a gente pensasse num torno mecânico, por exemplo, uma fresa, né, a flexibilidade de mudança desses parâmetros de funcionamento, ou seja, é fácil da gente alterar nas configurações do equipamento, ou ele é muito assim rígido, ou seja, eu não consigo mudar ele daquele jeito e pronto, ele roda 800 RPM, eu não consigo alterar isso, né? Então isso também é importante porque de repente você pode optar por um outro modelo que tem essa flexibilidade. Se ele atende exigências de qualidade, ou seja, você tem um padrão de qualidade de produção dentro da tua indústria e aí de repente você compra um equipamento que não vai ter a qualidade, né? A precisão, a resolução, tolerâncias e tudo mais que possa fabricar, né? A disponibilidade de dados sobre a eficiência da máquina também é importante. Às vezes você compra algo muito barato, mas não tem nem informações de eficiência. Depois que você adquire, você começa a perceber, né, que o consumo energético dela é muito baixo, ou é muito alto, ou até mesmo a potência dos motores são baixas, ele não consegue trabalhar direito, por aí vai. A possibilidade de emprego de outras ferramentas, acessórios mais modernos, ou seja, se eu consigo melhorar ela, aperfeiçoar durante o tempo, né, de uso, isso é importante. A concepção de máquina, como ela funciona e tudo mais, porque às vezes, né, se você não entende a concepção da máquina, depois você vai querer fazer uma alteração, uma adaptação, você não consegue, então é importante ver isso, né? E o atendimento quanto às normas de segurança também é muito importante, tá? E continuando as características, também a acessibilidade aos lugares de execução dos trabalhos de manutenção preventiva, ou seja, se é fácil você fazer manutenção preventiva ou não. A disponibilidade de dados sobre a duração dos componentes também é importante.
bem como a necessidade de novos materiais de manutenção, né? E se tem necessidade de estoque ou não desses materiais também, isso é importante a gente verificar. Entre os componentes acessórios, é verificar que tipos de acessórios e equipamentos, né, eu posso acoplar nessa nova máquina, porque às vezes você não vai conseguir aumentar as funcionalidades, porque ele é um equipamento assim diferente. É um modelo mais simples, por exemplo, né? O modelo mais avançado, um pouco mais caro, permite, né, a aquisição de novos acessórios e pode ser até melhor. Necessidade de ferramentas e aparelhos de medição especiais, ou seja, se eu preciso, né, para questão de manutenção, adquirir novas ferramentas ou aparelhos de medição especial, ou seja, é mais complexo ou não, de repente você opta por comprar uma máquina, né, que é mais simples, né, nessa parte. O atendimento do sistema de padronização adotado, ou seja, se ele segue as normas, né, de padronização ISO ou DIN, se for alemão, né. Então, tudo isso é importante, tá? A possibilidade de aproveitamento de aparelhos e dispositivos das máquinas existentes, ou seja, vamos supor que eu comprei um torno, eu tenho os opcionais ali do torno e de repente esses opcionais que eu tenho dos tornos que eu já tenho não podem ser aproveitados nesse equipamento. Então, às vezes não vale a pena adquirir esse equipamento, é melhor pegar um, né, que tem essa possibilidade de aproveitamento. E se tem necessidade de estoque desses componentes e acessórios também, tá? Bom, processamento de compra da máquina, obviamente você vai ter que ver o preço da máquina, a condição de pagamento, prazo de garantia, quais são as garantias financeiras asseguradas, o modo da entrega, o cálculo do preço total e preferência pelo fornecedor também. Porque a gente sabe que muitas vezes o histórico do fornecedor é importante, pessoal. Às vezes o fornecedor ele fala que entrega uma semana e não entrega e por aí vai. Então saber o fornecedor já ter o histórico dele, saber que é um fornecedor que você pode confiar nas palavras que ele diz, né? Isso também é muito importante, tá? Para tomar a direção na compra da máquina. A fabricação também é importante, né? Quanto aos materiais, né, que compõem esse equipamento, né? Se são materiais de primeira qualidade ou não, né? Isso é muito importante, pessoal, porque a gente percebe, né, que às vezes o pessoal usa materiais de segunda linha e o equipamento ele não tem alta durabilidade. Quanto ao acabamento, também a intolerância das peças que compõem tratamentos térmicos, né? A proteção também, né, contra curto-circuito e sobrecarga mecânica também, tudo mais, né? Se tem sistemas de segurança e a proteção. E quanto aos resultados de ensaio também, né? Se realmente tem ali nos dados, né, do manual, do catálogo da aquisição da máquina, se ele já foi testado, né, e quais são esses resultados também é importante, tá? Geralmente você consegue adquirir algumas informações importantes, né, do fornecedor com relação a isso. Bom, quanto ao transporte também, né? Qual vai ser o transporte da aquisição da máquina que o fornecedor vai dar, a embalagem, como ele vem embalado, os meios de transporte, de levantamento, ou seja, eu preciso, né? Não é somente receber o equipamento, se o equipamento for muito pesado, 1, 2 toneladas, né? Como que ele deve ser levantado, né? Até o local, né? E tem que verificar se é possível fazer isso, né? Para o local que você está pensando, né? Isso é um outro ponto, né? Que a gente tem que avaliar também, tá? E quanto à proteção da máquina durante o transporte também, verificar, né? Tudo isso é importante, tá, pessoal? Verificar o transporte, embalagem e proteção dessa máquina. Aí na instalação, aquela questão que eu tinha acabado de comentar com vocês, né? Vai ter necessidade de construção de fundação, o espaço suficiente, né? Ou seja, eu tenho que ter uma fundação, um piso especial, preciso de acomodações especiais, necessidade de dispositivo de eliminação de resíduos, né? Eu tenho que ter um ralo ali perto porque ele vai despejar água, não sei, tem que verificar todos esses termos, né? Se tem necessidade de instalação de equipamento de atenuação de ruídos devido ao ruído excessivo dele. Quanto à iluminação também, né, ele tem luz própria, né, ele tem iluminação própria, eu preciso providenciar a iluminação, quanto à pintura dele também, né, e quanto aos problemas de instalação, tá? Então tudo isso eu preciso verificar também no processo de instalação, tá? A pintura, né, a gente diz muito da marcação no chão, tá? Também isso é importante a gente verificar. A gente às vezes adquire um equipamento porque tem uma certa distância livre que tem que ter em torno do equipamento e de repente você planeja comprar numa dada posição da linha de produção e você não consegue instalar porque ele é muito grande. Então tudo isso tem que ser verificado, né, na aquisição da máquina nova, tá? Circuitos elétricos, né, quanto à voltagem e frequência, às vezes você compra equipamento você não tem voltagem nem frequência compatível, nem carga disponível, né, não tem energia suficiente ali na região onde você está, a rede não suporta. Então não adianta você comprar um equipamento que você não tem como ligar. Tá? O operador, né, verificar, vai ter treinamento dos funcionários, geralmente, né, as grandes empresas que fornecem equipamentos mecânicos, eles dão treinamento aos funcionários, né, quem vai operar, fornecimento também de instruções relativas ao funcionamento da máquina, locação de ferramentas, né, aparelhos, aproveitamento máximo, enquanto ao local de treinamento, é bom verificar. Porque às vezes fala assim, não, a gente dá um treinamento, só que vocês têm que vir aqui, né? Então é complicado.
Às vezes dependendo do tipo de fornecedor, o fornecedor vai até o local, né? E faz todo o treinamento, que às vezes é muito melhor. Porque nem sempre é só um operador que você vai ter mais de um operador. Bom, para máquinas usadas, a gente utiliza o mesmo questionário, mas adiciona alguns itens, né? Por exemplo, a procedência, né? Esse equipamento usado que você está comprando é de uma marca mundial conhecida, né? A fábrica ainda existe. Isso é muito sério, pessoal, porque depende de qual for o tempo de uso dessa máquina usada. Às vezes não tem nem máquina, não tem nem fábrica, não tem representante. E como que você vai fazer o reparo, né? É muito complicado. E aí você verifica se tem muitas marcas trabalhando no país. Por quê? Porque se você sabe que tem mais gente que adquiriu esse equipamento, você tem uma rede de contatos que pode permitir também te auxiliar no caso de reparo, tá? E verificar se o modelo ainda é produzido também é importante, tá, pessoal? Bom, o estado da máquina tem que ser verificado, né? O ano de fabricação, e não somente o ano de fabricação, tá, pessoal? Outro item importante é quanto tempo ele funcionou. Horas trabalhadas nessa fabricação, e também as trabalhadas na fábrica do dono atual, tá? Porque às vezes ele pode ser uma máquina, né, com o terceiro dono, você vai ser o terceiro dono. Ele já comprou, o time que você está adquirindo nem é novo, né? Ele já foi usado por um outro anterior. E verificar qual era o tipo de trabalho executado, né? Se era muito pesado ou não, porque isso pode afetar, pessoal, a história, né? Da máquina. Ele pode falar assim, ah, mas a máquina só tem um ano, né? Mas depende de como foi utilizado, né? É igual a gente costuma falar de carro, né? Esse carro só tem um ano, né? Mas esse carro era usado como táxi. Aí você já começa a ver que ele roda muito, então ele desgasta mais que um outro carro, né? Existe parte de manutenção, né? Ou seja, existe registro de manutenção, é igual ao carro, né? Tem ali aquele manual do proprietário com o registro de manutenção. Está funcionando? Quanto tempo poderá ser posto em funcionamento, né? Isso é importante. Ah, mas o pessoal compra a máquina que não funciona? Compra. Às vezes você compra uma máquina para ser consertada, né? Que é muito mais barato. E aí você pode até fazer isso, tá? Pode ser testado de serviço, né? Ou seja, tem como a gente verificar se está funcionando ou não, né? No caso de não estar em funcionamento, né? Perguntar se já sofreu dano, teve algum acidente, já foi reformado, quantas vezes, qual tipo de reforma, né? Se está completo ou está faltando algo, tem implementos. Isso são perguntas muito básicas, pessoal. Mas na hora da compra, às vezes você fica tão focado, né, numa qualidade do equipamento que você esquece de perguntar essas coisas. Às vezes o equipamento já sofreu um dano violento e você não está sabendo. E isso pode ter comprometido, né, toda a estrutura dele e a vida útil dele pode ter sido bem reduzida, tá? É importante a gente verificar isso. Qual a potência de precisões atuais, né, estão dentro das necessidades de produção, porque a potência ela tende a cair, pessoal. Motores elétricos vão perdendo seu rendimento, né, com o tempo. Não somente o motor elétrico, mas todo o sistema mecânico, os mancais vão perdendo rendimento, né, as engrenagens por causa dos desgastes e por aí vai, tá? Quanto tempo poderá trabalhar até a próxima reforma? Isso é importante, né? Porque você provavelmente vai ter que parar para fazer uma reforma nela. E como o desgaste do estado geral interferirá na capacidade da produção também, né? Ou seja, às vezes você compra um equipamento usado achando que vai poder usar como se fosse o novo, e na verdade não é bem isso. Então você vai ter que avaliar, né, se isso vai influenciar ou não a capacidade de produção. E verificar se o pessoal especializado da área tem algum comentário também, tá? Então isso é importante, pessoal, porque às vezes assim, a gente fala assim, ah, chegou a necessidade de comprar um equipamento, né? Aí eu resolvo comprar. Mas eu não pergunto para quem pediu o equipamento. Isso é complicado. E às vezes tem pessoal especializado que já sabe que não vai dar certo como de um equipamento usado, né? Por isso ou por aquela razão, quando ele vê o equipamento usado, mas como você não conversou com a pessoa, né, você perde essas informações importantes. Fatores econômicos e produtivos são importantes, é como o preço se compara com o da máquina nova, quanto custa uma reforma, o tempo necessário para pôr em funcionamento, custará quanto, né? Também. Existe peça na praça? O proprietário atual deseja revender peças sobressaindo de seu estoque? Tá? Então, isso são fatores econômicos e produtivos a ser considerados. Sobre a manutenção, tem literatura disponível? Pode ser obtida? Em quanto tempo? Existem desenhos e especificações de espécie de produção? Isso são perguntas que você precisa fazer. Tá? Pessoal, isso é um checklist muito importante, tá? No dia que vocês tiverem que adquirir um equipamento usado, para não se arrependerem depois por ter esquecido de fazer alguma pergunta relevante. E aí, na parte de instalação de máquinas, né? A gente tem uma série de slides aqui, mas eu vou parar, né, o vídeo nessa parte, eu vou dividir em duas partes, tá, pessoal? Porque senão ele vai ficar muito extenso e mais difícil de carregar. Então, não parem aqui. Aqui é só a metade do vídeo, tá? Que a gente vai falar de instalação de máquinas, ok?
Bons estudos até esse momento. Mas, em breve eu já posto o segundo vídeo. Ok? Bons estudos.